Aleluia, louvado o nome do nosso Deus. Hoje nós vamos falar sobre o amor comigo cristão. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. Eu gostaria que você buscasse entender cada texto que nós vamos ler, tudo aquilo que será dito, porque, como eu disse, Deus não deixa nada na sua palavra que é para a nossa condenação ou para pesar sobre as nossas vidas, mas sim Ele deixa mandamentos escritos, né, para que Ele possa ser visto através de nós. Amém? 2 Reis, capítulo 4, vai nos dizer assim, versículo 1 ao 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos a serem servos. E Eliseu lhe disse: que tem eu hei de fazer? Clama-me, que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os vizinhos, vasos não poucos. Então entra e fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus 2 filhos, e deita o azeite em todas aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe diziam a vasos, e eles traziam vasos a ela a encher. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse ao seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém, ele disse: não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E os teus filhos, e tu e os teus filhos, vive do resto. Amém? Tome assento. Antes de começar, eu gostaria de dizer que eu sinto a presença de Deus neste lugar, de uma maneira que eu creio que Deus está aprovando, amém, aquilo que será feito, o estudo que será trazido nessa noite. E como eu disse, que você possa entender como um Deus que nos quer, que Ele quer se revelar ou ser visto através das nossas vidas, amém? Quem pode me dizer, ou quem pode me dizer o que significa, ou me dar uma ideia do que significa mordomia? Um mordomo, né? Alguém? O que significa a palavra mordomo? Ou qual a função, então, melhor dizendo, do serviçal? O serviçal que cuida. Mais alguém? Quando nós vemos os filmes, ou até, né, vemos falar de um mordomo, né? O mordomo é aquele que serve, mas também o seu maior
o seu maior ofício é cuidar e zelar pelas coisas do seu senhor ou do seu patrão. Ele cuida de tal maneira que ele organiza tudo para que tudo seja feito corretamente, para que tudo seja administrado corretamente, para que não haja desperdício, mas sim, amém? Ele está a cargo, ele está cuidando, zelando de tudo aquilo que é, amém, do seu senhor, do seu patrão. E a Bíblia fala que nós somos mordomos de Deus. Então isso implica que nós, enquanto aqui estamos, o que nós temos as nossas mãos, ou o que nós temos, em verdade, não é nosso, mas sim é de Deus. Deus pôs na tua mão algo para te cuidar. Deus pôs na minha mão, a minha casa, os meus bens, a minha família, Ele colocou nas minhas mãos coisas preciosas que são dele. A Bíblia diz que o céu, a terra e tudo que nela há foram criados por Deus. Então aquele que cria, ele é dono, ele é proprietário, Quando eu crio uma invenção, eu posso ir lá e assinar um documento dizendo que aquilo é minha propriedade. Deus não assinou nenhum papel, mas deixou, amém, um livro a qual nós nos guiamos hoje e explica de Gênesis a Apocalipse que ele é o dono de todas as coisas, inclusive de eu e você. Ele é dono. E sabendo disso, amém, ele nos dá também alguns deveres com essa mordomia que temos, amém? E nessa noite então nós vamos falar sobre mordomia cristã, nós vamos falar sobre finanças, nós vamos falar sobre cuidado e zelo pelas coisas de Deus, amém? Que muitas vezes somos bons em cuidar do nosso lar, da nossa casa, para que não se quebre, para que não se dane nada, mas muitas vezes na casa de Deus não temos o mesmo cuidado. Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E te faço uma pergunta antes de nós começarmos: como está a sua vida então financeira? Você pode olhar e fazer uma reflexão de como está a sua vida financeira? Bem rápido. Está boa? Está desejável assim que você almejava estar vivendo? A Bíblia nos fala em João capítulo 10, versículo 10. Lê para nós, Elano. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. Ou seja, o objetivo dele é causar dano na vida daquele que ele se apresenta. Mas Deus, quando ele chega na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, ele não chega para tirar o que é teu. Isso é a primeira coisa que temos que saber. O ladrão, sim, ele entra, e ele vem para te fazer mal, te fazer um dano, tirar de ti aquilo que você conquistou como de suor e trazer para ti um prejuízo. O inimigo, quando a Bíblia nos diz que o inimigo ele veio, ou melhor dizendo, o intuito dele não é roubar os teus bens somente, mas principalmente, amém? Roubar a tua alma. Porém, Jesus, quando ele veio, ele disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. A palavra usada, nesse texto, a palavra abundante, ou abundância, no grego é perisson, que significa muito bem. Então Deus ele quer te dar uma vida muito boa, muito boa. Também significa além da média. Então Deus quer te dar uma vida além da média, uma vida com qualidade tão abundante que chega a ser mais do que se espera, ou mais do que se espera. Então a Bíblia diz que neste texto
quando Jesus fala que Ele veio para dar vida e vida com abundância, Ele quer sim, porque a palavra usada ali, nesse texto, significa todas essas coisas. Quer te dar uma vida boa, quer te dar uma vida acima da média, quer te dar uma vida além daquilo que você mesmo almejava ou esperava. Mas principalmente, amém? Que isso não seja mergulhado em riquezas humanas, mas sim em manifestação do Espírito. Você pode parar e pensar, ou até dizer, tá, mas então hoje vai ser um estudo sobre como é que é? Dinheiro ou aquela prosperidade. Não, nós vamos falar sobre mordomia. E quando eu falo em mordomia, eu tenho que começar entendendo que tudo que temos, desde o nosso corpo, nossas roupas, nosso sapato, nosso carro, nossa casa e também as nossas finanças, são do Senhor. Provérbios capítulo 13, versículo 9. Se você quiser abrir, Josias, lê para nós aí. 13, 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Olha que interessante, vai falar, amém? Que nós devemos honrar o Senhor com os nossos bens. Mas antes disso, antes de nós falarmos sobre essa parte, eu gostaria que você entendesse algumas coisas sobre a vida cotidiana nossa, dos nossos dias. Muitos reclamam, e eu até já vi muita gente dizer, não, eu vim para a terra para sofrer, e quando o meu descanso vai ser no céu. Não, isso não é bíblico. Não existe um texto que diz, você veio para sofrer. A Bíblia diz que não teremos aflições. Isso é diferente de sofrer diariamente e o nosso descanso ser no céu. Mas sim, a Bíblia nos diz que Ele veio para nos dar uma vida plena. Não é riqueza, é plena, ou seja, sem falta. Amém? Porém, muitas vezes, o nosso eu, desculpa a palavra, mas a nossa preguiça, ou o nosso mesmo, deixa para depois, assim tá bom, isso nos faz ter uma vida financeira ruim, isso nos faz ter uma vida um pouco abaixo daquilo que Deus queria para nós. Porque a Bíblia, ela cita diversos, e eu busquei alguns, porém são vários, que fala sobre nós termos o estímulo de fazer, de ir, de buscar, de trabalhar. Deus, Ele nos garante o demais. O demais que é a saúde, as oportunidades, amém? Tudo aquilo que envolve algo celestial. Mas o que nós podemos fazer, isso nós temos que fazer. Não adianta eu me acordar de manhã cedo, o celular despertou ali às 6 horas, eu olhar e dizer assim, Deus, vai hoje no meu lugar, amém? Porque hoje eu estou cansado. Não, eu tenho que me levantar e ir. Deus, Ele se compromete em me dar saúde, Ele se compromete em me dar as condições de ir, Ele se compromete em me dar o trabalho para que eu possa ir trabalhar. Isso é compromisso de Deus, amém? A minha parte eu faço. Louvado o nome do nosso Deus. Provérbios capítulo 11 e versículo Provérbios capítulo 20, versículo 13. Provérbios capítulo 20, versículo 13, diz assim: Amém? Provérbios capítulo 20, versículo 13, diz assim:
não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Ou seja, a nossa parte nós devemos fazer, bem? A nossa parte. Não adianta eu ter uma vida um pouco ruim financeiramente e colocar as culpas em Deus. Existe o outro lado, que depois nós vamos falar, eu trabalho, estou passando por uma dificuldade, isso é outra coisa. Mas eu gostaria que você começasse a entender por esse princípio. O que nós devemos fazer, nós vamos fazer. Agora sim, Eclesiastes 11. Eclesiastes 11, capítulo 6. Capítulo 11, versículo 6. Luana, abre Provérbios 12, 27. Dê para nós esse som. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não recolhas a tua mão, porque tu não sabes qual se deve prosperar, esta ou aquela, e se ambas serão igualmente boas. Ou se ambas serão igualmente boas. Plante pela manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe a sua mão ficar à toa, na minha versão diz. Pois não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se ambas irão produzir. Isso nos fala sobre, não, eu vou fazer um dinheirinho aqui, vou fazer um bico aqui, vou fazer um dinheiro, e aí beleza, eu posso ficar mais tranquilo. Aí depois, na hora que faltar o dinheiro, eu vou, faço um bico, e aí ganho dinheiro. A Bíblia nos diz nesse texto que a gente não sabe como vai ser o dinheiro. O carro pode estragar, a pessoa pode ficar doente, pode faltar o gás. Nós temos que ser, amém? Dia a dia, amém? Buscar por nós, buscar pelo nosso pão, buscar manter, amém? Uma vida financeira estável, ter estabilidade. Provérbios capítulo 12, versículo 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. O bem precioso do homem é ser esforçado. Amém? O bem precioso do homem não é aquele que ganha mais ou um salário mais alto, mas aquele que se esforça para conquistar o que é mais. Provérbios capítulo 10, versículo 4 diz assim, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém a mão diligente lhe traz riquezas. Louvado seja Deus. Agora vamos voltar para o texto que lemos no início. Esse homem, a Bíblia vai dizer no capítulo 4, esse homem que faleceu e deixou essa mulher viúva, com 2 filhos e cheia de dívida. Ele era um homem temente a Deus. Porque a Bíblia vai dizer ali no versículo 1 mesmo, ele vai dizer assim, tu sabes que o teu servo era temente ao Senhor, ou seja, ele era um bom servo de Deus. Ele era um homem temente a Deus, ele estava sempre buscando fazer algo para Deus, ele estava sempre envolvido com as coisas de Deus, ele estava sempre, porém ele esqueceu da outra parte, ele esqueceu da sua família. A Bíblia nos diz também que aquele que esquece da sua família, ele perdeu a fé e está longe de Deus. Amém? Então, para que nós possamos ter uma vida plena, o Senhor nos impulsiona, amém? A fazer mais e buscar mais, a dar, amém, condições à nossa casa, à nossa família, para que a gente possa, amém, ter uma vida
financeira boa. Bom, falamos sobre isso, falamos sobre isso, né? Entramos então no na segunda parte, que é, mas eu me levanto todo dia de manhã cedo, eu vou, eu faço, eu corro atrás, e as coisas ainda estão um pouco difíceis. As coisas ainda não estão legal, ainda estou com um pouco de dificuldade. A Bíblia vai dizer sobre as nossas dívidas. Ela nos aconselha sobre as nossas contas, sobre as nossas dívidas. Amém? Como cristão, nós devemos ser bem visto na sociedade, né? Como um homem, uma mulher que corre atrás, mas sim também como aquele que paga as contas. Neste texto qual lemos, no versículo 7, vai dizer o conselho, amém, do profeta para essa mulher. Não foi assim, ó, vai agora tu vai, assa uma carne, né? Chama os teus vizinhos que te emprestaram as coisas ali, as botijas, compartilha com eles, vai ajuda os pobres, né? Ou vai lá e oferta na igreja. Não, oferta no templo, né? Na época, não foi essa a ordem, né, que foi dada a essa mulher. Ele poderia ter dito assim: agora tu vai, pega os 10%, né, do vidro, e vai lá e leva neles. Não. O conselho dado a essa mulher foi dizer assim: agora tu vai, né? Você obedeceu, você encheu lá, né? Você creu na palavra que o profeta, né, te disse. Então, agora tu vai. Primeira coisa, quita tuas contas. Diz assim, ó, então veio a ele e disse, né? E disse: vai, vende o azeite e paga as tuas dívidas, e os teus filhos vivem, e tu e teus filhos vivem do resto. Para que nós possamos ter uma vida tranquila, né? Como é bom tentar para você saber que nossas contas estão pagas. Bom, sabendo disso, nós sabemos que temos que nos esforçar. Eu não posso ficar esperando o Samuel pegar e ir lá. Eu não posso ficar esperando pela Keila. É Deus, né? Vamos lá. Sabendo disso, né? Somos esforçados, estamos com nossas contas pagas. Bom, eu necessito receber tudo que a Bíblia tem para mim. Como cristão, eu quero receber todas as coisas que a Bíblia tem. Porém, toda a Bíblia, ela trabalha em cima de princípios. Amém? Se eu quero a fidelidade de Deus, eu tenho que ser fiel a Ele. Se eu quero, amém, a minha salvação, né, e declarar que eu faço parte do céu, eu tenho que me afastar do mundo. Se eu quero, amém, ter uma vida boa e plena na presença de Deus também, amém, eu tenho que cumprir os princípios deixados por Ele. Eu não posso querer receber algo se eu não estou disposto também a dar algo ao Senhor. Amém? Em Provérbios capítulo 13, versículo 9, que o irmão Josias leu, amém? Lê de novo aí para nós, Josias. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Deixa eu te dizer, da onde vem esse princípio de dar ao Senhor, né? Da onde vem esse princípio? Muitos podem falar que veio lá de Gênesis, né? Quando Abraão ofertou ou dizimou, como a palavra está escrita, a Melquisedeque, e ali dá-se como o primeiro, né? Porém, em verdade, se olharmos lá em Gênesis, né, no Éden, havia um dízimo, havia uma oferta ao Senhor, havia algo que era separado para o Senhor.
tudo era. Aquela oferta ali era do Senhor. O momento que o homem tocasse naquilo ali, todo o que envolvia, o que estava em torno daquilo ali, caía em maldição. Toda a vida financeira de Adão, vamos voltar lá atrás. O que Adão tinha, vamos dizer, qual era a vida financeira de Adão? O que nós temos hoje? Nós temos que nos vestir, né? Nós temos que comer, nós temos que morar, né? Adão, enquanto ele preservava aquilo ali, Deus dava de comer a ele. Tanto que a Bíblia diz que havia uma árvore que era a árvore da vida. A árvore da vida, ele comia lá, viveria eternamente. Também a Bíblia vai dizer que ele não necessitava literalmente, a Bíblia diz que Deus colocou ele sim para cultivar, mas literalmente, ele não necessitava da terra para dar o sustento, onde ele trabalhar para dar o sustento, mas sim de todas as árvores que onde ele estava, ele poderia comer e traria o sustento. O ambiente perfeito, a casa perfeita, segura, ele tinha lá também. Então os 3 princípios que nós temos, que é comer, morar e vestir. Vestir, olha bem, eles eram vestidos não com roupas e com peles, mas sim, também, eles não tinham a necessidade, porque os seus olhos ou o seu corpo estava vestido por pureza. Por pureza. Quando Adão olhava para ela, não via malícia, ele não via vulgaridade, mas sim ele via pureza. Então tudo que nós reclamamos hoje, né, que temos que trabalhar para, ele tinha lá. Ele tinha algo ali que era de Deus, não era dele. Tanto que quando a serpente disse, né, ela disse, não, ela disse assim, de tudo nós podemos, isso aqui é de Deus, isso é dele. Porque o momento que aquilo ali fosse quebrado, eles não poderiam mais cobrar de Deus ou requerer de Deus o alimento infinito, nem aquela segurança no lar, aquela proteção, nem também, né, aquela pureza no vestir, mas aquilo estava condicionado. Ao momento que eles mexeram naquilo, a sua parte financeira foi abaixo, ele teve que trabalhar mais, ele teve que dar um jeito de se vestir, ele teve que dar um jeito de buscar também proteção em um inverno, fazer uma casa, alguma coisa, porque ele mexeu naquilo que era de Deus. Louvado o nome de Deus. Vamos ler ali Hebreus também, 13 e 15. Quem tem aí a ler para nós? Por ele, portanto, ofereçamos sacrifício de louvor a Deus continuamente, isto é, o fruto de nossos lábios, dando graças a seu nome. Muitos hoje interpretam esse texto, né, como nós não devemos mais viver sobre as regras, né, ou algumas coisas que foram estabelecidas lá no passado, porque agora o meu sacrifício, minha oferta a Deus é a minha adoração, é o meu louvor, é eu ir na igreja, isso eu estou oferecendo a Deus. Não, isso é uma maneira de ofertar a Deus. Todas as vezes que aqui viemos, você está ofertando, hoje você está ofertando o seu tempo de aqui estar. E com certeza, como a Bíblia nos diz, né, em 1 Coríntios capítulo 15, que isso para Deus, ele terá recompensa. Esse momento que você está, você vai ter recompensa sobre isso. Mas isso não pode abolir, ou não pode tirar, né, o real sentido de ofertar a Deus, né? A Bíblia também nos fala um texto que nós gostamos muito, de
Romanos, capítulo 12, versículo 1 diz que nós somos um sacrifício. Quem acha, amém, que você é um sacrifício? Eu acho. Quem acha que nós somos um sacrifício hoje, dado ao Senhor? Se você é o sacrifício, você, a sua vida, os seus dias, por que a sua vida financeira não é um sacrifício? Se tudo que você tem, você declara sendo do Senhor, por que só essa parte negligenciamos? Jesus, quando ele veio, ele não aboliu, amém, ofertas, dízimos, mas sim ele nos deu isso como um pretexto para nos abençoar, um pretexto, amém, para ele derramar sobre nós as suas bênçãos. A Bíblia nos diz que essa é a única, podemos dizer que é a única, porque não existe outra forma, amém, que nós podemos fazer prova com Deus. Não diz, faz o jejum e faz uma prova comigo. Não, você não vê isso ali. Você faz uma sessão que nem eles falam, né? Faz 9 quinta-feira, 9 terça-feira, 9, 10, 15, 20, 50, e aí eu vou fazer uma prova com Deus. Não. Isso não. A Bíblia nos diz que a única forma que eu posso sim, né, provar Deus é ofertando Ele, é dizimando Ele. Ou seja, é declarando que eu não estou apoiado naquilo que ganho, mas eu estou apoiado nele. E a minha prova é provar a tudo isso, que é Ele que me supre, Ele que me dá. Amém? Louvado o nome de nosso Deus. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vamos ver que todas as vezes que o povo foi à casa do Senhor, eles não iam para cantar hinos belos, mas sim para sacrificar ao Senhor, ou seja, para ofertar a Deus. E isso lhes garantia uma colheita boa, isso lhes garantia um ano bom, isso lhes garantia as promessas da Bíblia. Amém? Êxodo capítulo 25 e versículo 2. Deus dizendo, ele diz assim: diga ao povo de Israel que me traga a sua oferta. Só uma pergunta: Deus precisa de dinheiro? Deus precisa de dinheiro? Não, Deus não precisa do meu dinheiro, do seu dinheiro. E eu não quero que isso seja confundido hoje. Deus não necessita de que eu traga 10, 50, Deus não necessita. Mas esse texto diz assim, diga ao povo de Israel que me traga a sua oferta e aceite as contribuições de todos cujo o coração dispuser a doar. Ou seja, a Bíblia, nós vamos ver mais para frente, mas a Bíblia nos diz que existem princípios que nós devemos, né? Existem mandamentos e existe também promessas de Deus que Ele faz em cima também de um compromisso, né, de nós com Ele. Porém, de nada isso adianta se o nosso coração não está disponível a fazer. Não adianta você separar todo mês o seu dízimo e trazer a casa de Deus se o seu coração não quer fazer. Se o seu coração diz, não, eu não concordo, não quero ajudar, mas eu tenho que fazer porque o pastor disse, ou porque senão vai ficar chato. Não traga. Não faça isso. Você vai estar piorando a sua situação para com Deus. Você não vai estar entendendo que isso não é porque Deus necessita, amém, do seu dinheiro, mas sim, isso vai fazer com que a igreja continue pregando este evangelho que te salvou. Amém? Amém.
Literalmente, hoje eu, graças a Deus, eu não preciso do dinheiro da igreja. E tanto que nós não falamos sobre o dinheiro da igreja. Porque eu entendo que sim, eu devo trabalhar, eu devo suar, eu devo dar à minha família o sustento. Mas a casa de Deus necessita. Nós necessitamos entender que este evangelho que me foi entregue, alguém financiou isso. Amém? Alguém contribuiu, alguém trouxe o seu dízimo de coração disposto, porque sabia que isso ia alcançar outra vida, ia manter as portas abertas, a luz acesa, a água, amém? Nos banheiros, ia manter tudo isso. Não para bancar o pastor, porque hoje, é difícil falar sobre finanças, porque hoje nós vemos em muitos lugares que não estão nem aí. E os pastores andam de carrão com o dinheiro da igreja, viajam com o dinheiro da igreja, têm uma vida luxuosa com o dinheiro da igreja, ou seja, estão literalmente extorquindo a noiva, estão extorquindo a igreja, Mas nós entendemos que quando nós trazemos algo para o Senhor, e nós pregamos isso aqui, que isso é para o mantimento da casa do Senhor, é para manter a luz, manter o aluguel, manter as coisas, e isso nos proporciona ser abençoado. O pastor, eu já contei isso várias vezes, mas o pastor Alcindo, ele me ensinou um dos melhores ensinamentos sobre oferta. Foi ele que me ensinou. Um dia eu estava, eu sempre gosto de ir nas reuniões, e por muitas vezes eu fui literalmente só com dinheiro da gasolina do pedágio, literalmente, e torcendo para que não furasse o pneu. Mas esse dia especial que eu fui, graças a Deus, eu tinha dinheiro no bolso, eu estava tranquilo. E eu cheguei lá, no final da reunião, ele amassou uma nota de 50 e disse assim: vai ser, me deu, boa viagem. Aí eu senti que eu tinha me dado uma nota. Aí eu disse: pastor, não precisa, pastor. Coração arrogante, duro. O coração que não entendia o poder ainda de abençoar. Ele disse: não precisa, pastor, tem dinheiro. E literalmente eu tinha. Mas ele disse: pastor, não rouba a minha bênção. Eu fiquei olhando e pensando um pouco ainda, Ele disse: não rouba a minha bênção. Eu também, eu botei no bolso. E desde lá, eu vim meditando sobre aquilo até chegar em casa. E eu entendi que a Bíblia nos fala que é melhor dar do que receber. E eu entendi esse texto naquele dia vindo, que eu entendi que ele não estava fazendo aquilo ali porque eu sou bom ou porque ele é bom, Ele não estava fazendo aquilo ali para manter não, ele estava cumprindo um princípio bíblico. E esse princípio, literalmente, quem foi abençoado naquele dia não foi eu, mas foi ele, por entender que é melhor dar do que receber. Porque quando eu dou, eu abro a mão para receber também. Como eu vou te dar algo, Samuel, tu vai pegar algo se tu estás para que a mão fechada. Tem que abrir, amém? O povo de Israel, ele foi tão abençoado no deserto, não porque ele era o queridinho de Deus, mas quando em Êxodo 25, versículo 2, o texto que lemos, Deus diz assim: vai lá e fala para o povo, vai lá e fala para o povo trazer as ofertas, conforme eles têm no coração. E a Bíblia vai dizer nos textos mais à frente que Moisés teve que mandar parar. Dizem: parem, Deus chega, não precisa mais. Porque aquele povo, naquele momento, entendia que tudo que eles pudessem dar ao Senhor era pouco perante a salvação que eles tinham recebido de Deus. A salvação que eles tinham recebido valia muito mais do que todo o ouro, toda a prata. Só que hoje Deus não nos pede. Deus não nos pede para que vendamos nosso carro, para que fizemos dívida, para dar à igreja. Não. Pelo contrário, nos pede que sejamos
bons administradores dos nossos recursos no nosso lar, como estudantes, trabalhadores, né? Pessoas que queiram que a nossa família viva bem, mas também cumpra princípios que nos garantem todos os outros, todos os demais, todos os demais. Louvado o nome de Deus. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Quem tem aí? Provérbios 11, 24. Olha o princípio que o pastor Alcindo me ensinou aquele dia. Pode ler. 22 ou 24? Não. Provérbios 11, 24. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e o que retém, mais do que é justo, é para a sua pobreza. Olha aí. Leia com calma. Aquele Ao que distribui, mais se lhe acrescenta. Peraí, ó, a conta de Deus é diferente da nossa. E foi isso que eu entendi aquele dia, naquela noite lá com o Salvador. A conta de Deus é diferente de nós. Quando nós damos algo para Deus ou na igreja, nós pensamos que saiu do bolso. Correto? Pensamos que saiu do bolso. Literalmente, se formos pensar por uma maneira carnal, sim, saiu. Acrescentei 10, 20, 2. Mas na conta de Deus é diferente a coisa. Quanto mais eu estou disposto a fazer para o Senhor, mais Ele está disposto a fazer por nós. Mais Ele está disposto a nos alcançar. Mas, a segunda parte diz, mas... E ao que retém, mais do que é justo, é para a sua pobreza. Você já notou? Aquele que mais passa dificuldade em qualquer lugar, em qualquer igreja, pode ir nas igrejas maiores que tiver, ou nas menores que tiver, aqueles que têm mais dificuldade financeira são aqueles que menos ofertam, que menos dizimam. Isso é bíblico. O texto diz aquele que mais recolhe, ele empobrece. Literalmente, quando a gente entende isso, a gente começa a entender que a conta de Deus é diferente. A conta de Deus é de uma maneira diferente. Você jamais vai achar alguém que é fiel com as suas obrigações com Deus, meio engano, ou reclamando demais. Dizer que está difícil, todo mundo nós, todos nós dissemos, até eu disse, né? Esse dia eu estava vendo barco, foi complicado, foi bem difícil. Mas em tudo o Senhor nos supriu. Não nos faltou nada. Foi difícil, foi apertado, tivemos que trabalhar mais, mas em tudo o Senhor nos supriu. A fidelidade, ela nos faz, amém, estar diferente com Deus. Deixa eu te contar um testemunho, não sei se você vai crer ou não crer. Não sei se você vai crer ou não crer. Mas aconteceu comigo e com minha esposa. Quando eu saí da empresa, quando eu fui demitido da empresa que eu trabalhava, eu não peguei saída, né? Não peguei saída. Eu peguei só a rescisão ali. Lá na rescisão acho que deu 4 mil, né? 4 mil, 5 mil. E ficou 18 mil, né? Trancado lá. Mas aqueles 5 mil foi, né? Justamente naquele dia, nós estávamos lá no outro prédio ainda. O vizinho ali do lado veio lá, nos pediu um rancho, um dia que nós estávamos sem dar oração, né? Precisamente, fomos lá no mercado, né? Compramos um rancho para ele. Um sacolão para ele. Apareceu uma outra situação, nós fomos ajudando a outra situação. Outro dia nós estávamos lá, até acho que o Alexandre, vocês estavam lá, chegou um rapaz lá, porque a filhinha dele estava com remédio,
né? E eu não queria dinheiro, eu queria alimento. O Alexandre até deu um dinheiro, lembra, Alexandre? Você até ajudou. E nós saímos dali e nós fomos lá. Então, numa semana, nós demos 3 sacolão. 3 antes. E nesse último até, foi no final, né, já nem tinha mais dinheiro. Mas nós tínhamos o nosso rancho em casa. Entenda isso? Nós tínhamos o nosso rancho. Eles queiram, né? Não tem mais dinheiro. Mas o que nós vamos fazer? Vamos em casa, repartimos. Literalmente a gente repartiu. Temos quanto unidade de arroz? Então bota 5 lá. Tem quantos feijão tem? Tem. Bota lá. Quantos lá de azeite tem? Literalmente nós repartimos. O nosso. E à noite, quando eu fui dormir, eu olhei no meu aplicativo do banco, tinha R$ 2,80. R$ 2,80. Nós tínhamos feito uma oferta também naquele dia e tinha R$ 2,80. E aí, só que eu tinha, uns dias atrás, eu tinha dado um orçamento no serviço, só que eu não tinha ferramenta para trabalhar, só tinha dado um orçamento. E aí fomos dormir, eu disse, ó Deus, tu sabe, o Davi ainda tomava leite, fralda, tu sabe, né? Amém? Fomos dormir. Me acordei no outro dia pela manhã, aquele estatística, né? Para comprovar. Eu olhei, 5 mil e pouco na minha conta. Mas como assim? Me levantei, fui na cozinha. Aí o pai me mandou uma mensagem: ô Marcos, ó, tá? Pode fazer o serviço lá. Já te depositei um dinheiro aí. E quando terminar, eu te dou o resto. Né? Eu disse, que benção. Só que eu tinha pegado um bico, né? Para fazer lá. Então eu disse, não, vou fazer primeiro esse bico, depois eu vou pegar esse dinheiro do homem para comprar o material dele. Fui lá fazer o bico, né? O orçamento novo lá no Coronel. Fui lá, quando eu estava trabalhando, uma mensagem. Fala, senhor, tudo bem? Tudo bem. Dá uma olhadinha, eu vou te mandar uma máquina aí. E tu dá uma olhadinha, vê se é boa. Estou pensando em comprar uma máquina de solda para mim. Bem assim, não foi mensagem. Eu olhei uma máquina, uma Walmart, né? Importada. 9 mil e pouco, uma máquina que era. Né? Importada, barata. Eu disse, não, muito boa. Eu já trabalhei com essas máquinas muito boas. Mandei para eles. Eles fazem o seguinte: tu mandar o contato do cara, vê aí se está disponível. Eu quero comprar uma máquina. Não? Mandei pro cara, o cara lá de feira, cara. Mandei para ele lá, não, está disponível, cara. Só que amanhã eu vou buscar. O cara vai me olhar. Mas se tu vir hoje, eu tô, né? Aí eu mandei para ele, ó, a máquina tá lá. Ele disse assim, eu falo o seguinte, então. Pega e vai lá buscar essa máquina. Para te trabalhar. Vai lá e busca essa máquina para te trabalhar. Ele não sabia que eu tinha pegado o serviço de manhã. Ele não sabia que eu estava com 2 reais um dia passado. Ele estava, não tem dinheiro, eu disse para ele. Porque o dinheiro que eu tinha era do cara, era do serviço, eu não podia gastar o dinheiro. Ele disse, não, eu vou depositar para ti o dinheiro e tu vai lá e busca e compra a máquina. Aí eu peguei, cheguei em casa correndo, né? Eu peguei o golzinho, botei gasolina e pum, eu fui pro show. Eu passei o pedágio ali, ele mandou o Pix e botou 100 reais a mais ainda. E disse assim, olha, na mensagem, ó, eu botei 100 a mais para te pagar a gasolina para te ir lá buscar a máquina. Fidelidade vale a pena. Ser fiel com Deus vale a pena. Só tem testemunho, literalmente, desses assim, ó, se você é fiel com Deus. Porque são coisas que o homem não explica. São coisas mas a fidelidade com Deus nos garante a melhor vida. Como nós lemos antes ali, ele veio para nos dar uma vida em abundância. E o significado da palavra grega é dar uma vida além do que esperamos. Além do que esperamos. E aquela máquina, eu tenho até hoje ela lá.
deu início à empresa que nós temos hoje. Então vale a pena ser fiel com Deus. Vale a pena. Bem, ser fiel com Deus. Dificilmente você vai ver alguém que é fiel com Deus, aleluia, se queixar de Deus, aleluia. Mas você vai escutar nesse livro assim: louvado o nome de Deus. Vamos adiante. Aleluia. Vamos ler Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 3 e 4. Aleluia. Diz assim, talvez a sua versão vai ser um pouco diferente, mas a minha diz assim: mas quando ajudais algum necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita fez. No versículo 4 diz assim: deem sua ajuda em segredo, e o seu pai, que observa em segredo, o recompensará. Hoje nós vemos, a gente gosta muito de ver na internet, né, pessoas que sempre fazem coisas, ajudam, ofertam, faz, né, que nem a pastora sempre fez comigo, me ofertou, né, naquele dia, ou até mesmo, né, ajudam a igreja em si, mas já gostam de buscar uma promoção para si mesmo. Quantas vezes você já viu foto de alguém dando um sacolão para o outro? Várias. Principalmente a política gosta de fazer isso, né? Deus não vê prazer nesse tipo de oferta. Faça a sua melhor oferta, entendendo que é para Deus. Esse texto não fala de que tu não deve dar, mas fala que tudo que tu for fazer não é para o teu mérito. Eu não vou dizimar para dizer que eu estou fazendo e que eu sou o cara, mas sim, eu estou fazendo porque Deus, né, está me vendo. Eu não vou ofertar por causa porque os irmãos vão ver que eu botei. Não, eu estou fazendo porque Deus está me vendo. E é Ele que vai me recompensar, não é o pastor, não é o maldito homem que confia no homem. Esse é um momento bom para usar essa frase. Maldito é o homem que espera do homem, amém, recompensa. Mas quando fizermos algo, fazemos para Deus, e Ele nos recompensará. Aleluia. Ele, amém, nos recompensa, Ele nos dá, Ele é o que supre as nossas necessidades. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 diz assim, ó: ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem, nem confiem no seu dinheiro, que é incerto. A sua confiança está em Deus, que prove riquezas e tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. Aleluia. O rico gosta muito de fazer isso, tá? Mas nós temos que entender que nós temos que fazer a diferença e saber que a nossa confiança está em Deus, e é Ele que vai suprir em tudo, em todas as riquezas que nós necessitamos, para que nós estejamos satisfeitos. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 18, diz-lhes, né, que usem o seu dinheiro para fazer o bem. Aleluia. Aleluia. Devemos ser ricos de boas obras. Aleluia. E generosos com a necessidade sempre. Aleluia. Sempre prontos. Sempre prontos
a repartir. Louvado no nosso Deus. Talvez você esperava que eu iria ler nesta noite Malaquias. Amém? Capítulo 3, versículo 10. Mas eu quero ler um outro versículo que está em Atos, capítulo 2. Capítulo 2 e versículo 42. Em diante. Diz assim, Atos capítulo 2, versículo 42. Falando da igreja, falando de nós, né? Falando da igreja nesse tempo, mas é um ensino para nós. Diz assim, ó, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na sua comunhão, e no partir do pão, e nas refeições. Em todas as almas havia um temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. O amor pela obra era comum. O amor pela casa de Deus era comum. O desejo de fazer as coisas era comum. Estava em comum. O amor, amém, de trazer o melhor para Deus era em comum. No versículo seguinte diz assim, ó, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam entre todos, segundo cada um tinha a sua necessidade, e perseveravam unânimes em todos os dias no templo, e no partir do pão e em casa, comiam juntos e com alegria e singeleza de coração. Deus não pede para que você venda os seus bens, Deus não pede para que você venda, amém, aquilo que você tem. Mas, sim, amém, que as suas ofertas sejam trazidas à casa de Deus. No capítulo 4, no versículo 35 de Atos, diz assim, ó, aí você pode dizer, não, mas aqui está falando sobre repartir entre eles, né? Não, se o irmão necessita, eu tenho que fazer para ele, não tem que levar. Mas no 35 diz assim, ó, e levavam dinheiro aos apóstolos. Olha bem, e levavam dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam ajudar. Aí eu disse, não, mas então esse dinheiro aqui era para ajudar as pessoas. Tá, vamos voltar para o nosso texto. Se hoje entra alguém ali, ou de nós mesmos, necessita, amém, de um rancho que você colocou. Será que a igreja tem condições hoje de não, vamos ajudar? Já que a Bíblia está dizendo que é para ajudar, será que nós, amém? Nós devemos sim trazer a casa de Deus. E isso vai gerar em nós, amém, bênçãos. Louvado o nome do nosso Deus. Talvez você não entenda ainda. Vamos ler um outro texto que está ali em 2 Coríntios. Talvez você não está entendendo ainda. Capítulo 6, capítulo 9, 2 Coríntios, capítulo 9. E versículo 6 em diante diz assim, ó, está falando literalmente do tema que estamos abordando hoje. A sua oferta, ela é uma semente. O pastor Cláudio um dia fez uma analogia, eu achei muito interessante, e literalmente é o que eu penso também.
O dízimo, ele serve para proteger, como se fosse proteger, amém? O nosso terreno, a nossa casa, a nossa vida. Vamos brincar que a nossa vida é um terreno. Então o dízimo, ele protege para que ninguém roube. Malaquias, né? Capítulo 3 vai dizer, porque protege para que o migrador, tudo ali, para que nada roube. Só que ele está protegido enquanto eu dizimo. Mas a oferta é aquilo que eu dou a mais, aquilo que eu sinto. É a semente que eu jogo na terra para que ela floresça. Cuidado já está, ninguém vai tocar no terreno. Mas se eu quero cultivar algo e ter frutos daquilo, eu devo semear algo. Capítulo 9, versículo 6 diz assim, e digo isso, o que semeia pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Olha bem, ao ponto que eu estou disposto a dar a Deus, vai dizer como eu vou receber de Deus. Porém no versículo 7 vai dizer assim, não, eu não posso trocar com Deus. Não entenda mal. Não, então quer dizer que se eu levar 50, Deus vai me dar 100. Não, você está entendendo errado. Não é isso. E Deus nem quer. Se você vai trazer assim, não traga, que é melhor para você está preservando a sua vida. Mas no versículo 7 diz assim, e cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza e nem por necessidade. Ou seja, eu preciso de 100 reais, então eu vou dar assim, vai para que Deus vai dar assim. Não, eu não estou trocando com Deus. Amém? Eu não estou barganhando com Deus. Não. Eu tenho que dar para o pastor esquecer. Não traga. Mas se você entende que são princípios, dados por Deus, para que nós hoje possamos ter nessa área autoridade de dizer ao inimigo que ele não irá tocar nas nossas finanças. Se eu entendo isso, sim, eu devo com um coração alegre trazer e dar ao Senhor. Aleluia. Nós gostamos de dizer, somos filhos de Abraão, estamos debaixo da bênção de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz que, no versículo 3 diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas, através dele. Nós somos. Mas se eu quero estar debaixo dessa bênção, vamos ver se eu estou cumprindo o que Abraão cumpria. Abraão foi o primeiro homem que ofertou e dizimou a Deus. Amém? Ele trouxe dízimo a Deus. No versículo 8 diz assim, no versículo 7, vamos ler o versículo 7 de novo. Diz assim, e cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, conforme o seu coração. Por isso que você não vai ver eu dizer assim, eu preciso de 5 pessoas com 50, 10 pessoas com 100. Não, você não vai ver eu dizer isso, porque isso não é algo que eu devo, mas você deve dizer, não, eu posso dar 2, não, hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou trazer 5, amanhã eu vou trazer 2, 5, 10, 50, 1000, amém? Eu vou fazer conforme o meu coração, não com tristeza e nem por necessidade. O versículo 8 diz assim, e Deus é poderoso, não é o pastor, não é a igreja. Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim que tendo sempre, em todo dia, aleluia, toda a suficiência e superabundez em toda a obra. Ele não vai te dar um dia. Ele não está te prometendo para que nesse mês que você fez, você trouxe. Não, todos os dias. Por isso que eu digo, podemos passar momentos difíceis. O ano passado foi um ano bem difícil para nós, mas em todos os dias o Senhor esteve conosco. Não nos faltou o que comer. Aleluia. No versículo 9 diz assim,
conforme está escrito, espalhou e deu aos pobres. A sua justiça permaneceu para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e o pão ao que come também multiplicará em sua sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Como eu disse antes, quando nós temos a impressão que quando tiramos e damos a Deus, nós desfalcamos. Não, a Bíblia diz que Ele aumentará a sua sementeira. Ele vai multiplicar então aquilo, para que você possa ter todos os dias. Não um dia sim, um dia não. Não só às vezes. Não. Cada dia. Cada dia. Louvado o nome do nosso Deus. Nós gostamos de dizer, que somos, ou quem é que já orou? Eu já orei. Assim, Deus, toma toda a minha vida. Eu me entrego todo a Ti. Porém, nesse todo, muitas vezes nós dizemos, não, todo menos o nosso rosto. Todo menos. E esquecemos que somos mordomos. Tudo é dele. Se Ele te der saúde, você vai trabalhar amanhã. Se Ele não te der, se Ele te der, amém, a bênção, amanhã você vai chegar e vai ter o trabalho, senão amanhã alguém vai te demitir. Se Ele te abençoar, amém, você vai ter aumento. Se Ele quiser que você fique com esse favor também. Tudo é dele, amém? Tudo é dele. No momento que eu digo, isso não, ou isso sim, eu escolho também as bênçãos que vou receber. Não, eu sou, meu talento é de Deus. A minha casa é de Deus. Talvez não vai avançar casa. Talvez você vai aprender cada vez mais. Mas não cobre de Deus aquilo que você não está disposto a fazer por Ele. Não cobre de Deus, amém? Uma vida farta, se você, amém, não tem uma abundância em dar ao Senhor. Vamos ser responsáveis para com as coisas de Deus. É engraçado que no mundo nós somos muito, para as coisas do mundo nós somos muito fiel. Você faz uma prestação lá numa calça, chegou no dia, você está nervoso para pagar. Não, eu tenho que pagar a calça. Chegando no dia 5, dia 10, não sei que dia vence a sua luz, sou obrigado a pagar. Você não está barganhando com Deus. Você está dizendo a Deus, Senhor Jesus, tudo é meu. Até isso, que muitas vezes me tira o sono, é teu também. Amém? Vamos colocar de pé nessa noite. Poucas vezes você vai ver, amém, eu ministrar sobre isso. Infelizmente é um assunto muito recorrente na Bíblia, mas que você possa entender o princípio. Jesus, quando esteve na terra, teve custo às suas viagens. Claro, ele não gastava gasolina de a pé, mas ele tinha que comer. Acho que o sapato dele foi que nem do deserto? Não, gastou. Acho que a roupa dele foi que nem do deserto? Não, gastou. As pessoas, tu acha que ele só curava? Não. Eu creio que eles ajudavam, assim como houve a multiplicação, talvez ele disse que não teve a multiplicação e eles ajudaram. E tudo isso necessitou. Que a Bíblia é tão perfeita que ela ainda diz que muitas mulheres, nenhum
Ofertavam tanto a ele que tinha que ter um tesoureiro. Amém? Paulo ele escreve dizendo que, dando graças, né, a Deus pelas igrejas que aportavam a ele, para que ele pudesse pregar o Evangelho. Nessa noite eu não estou pedindo para você me dar dinheiro, ou trazer dinheiro para a irmã Luana, ou para o irmão fulano, né? Não. Porque Deus me deu saúde, e enquanto eu tiver saúde eu vou trabalhar. Mas para que haja mantimento na casa de Deus. Amém? Para que você possa chegar aqui e ter, amém, um ambiente tranquilo, para a gente botar um outro ar. A gente foi lá no pastor Samuel, né? Uma igreja pequena. Nós vemos todos os banquinhos sofadinhos com embleminha da igreja. O mais lindo. Para finalizar, eu gostaria de contar um testemunho que eu vi. E por isso que eu fiz a maior oferta, né? A maior oferta que eu já dei na minha vida, eu dei para a igreja de Campo Sul, né? Eles necessitavam de um telhado lá para a igreja. E a gente foi lá ver. Porque daí o pastor Neil me chamou e disse: pastor, vê lá quanto é que sai para nós. Daí nós vamos juntar aqui e nós vamos fazer umas coisas aqui para a gente juntar o dinheiro para a gente fazer. Só que quando ele fala assim, ele pensa que é barato, ele não entende, né? Um pouco disso. Eles fizeram lá um telhado de uma igreja, a igreja deles tem 10 por 20. Sabe quantos dizimistas tem lá? Sabe quantos dizimistas tem lá? Eles estão construindo uma igreja de 10 por 20. Em 4. O dia que eu fui lá, né? E eu fiquei muito tocado. Porque tinha 9 pessoas, né? Uma alegria de ver aquele pavilhão coberto, né? E por isso que quando eu cheguei lá, eu disse: não, mas não posso cobrar isso. Eu não posso cobrar um telhado desse. Eu disse: pastor, fala o seguinte, o senhor compra as telhas, tá? E as telhas. O resto eu dou. Um telhado que sairia para eles dar 80 mil. Né? Mais ou menos 80 mil. Isso aí eu acho 14, né? A maior oferta que eu já pude dar ao Senhor, eu dei lá. Eu não tenho nenhum lucro lá. Fomos para lá, paguei o resto coisa, gastei disso para ir, gastamos mais de R$1.000 em diesel e pedágio, fora todo o material que a gente foi, né? A gente levou. Mas sabe por que eu fiz isso? Porque eu entendo que eu não estou barganhando com Deus. Eu estou devolvendo um pouquinho que Ele tem dado. E eu tenho absolutamente certeza que eu, entendendo que não é barganha com Deus, Ele é fiel e justo para me recompensar em tudo aquilo. Amém? Imagina nós aqui, se todos nós fôssemos fiéis ao Senhor, acho que nós não poderíamos comprar um terreno aqui também e construir. Acho que nós não poderíamos já ter ar-condicionados, já ter cadeiras estofadas. Acho que nós não poderíamos ter um som bom mesmo, instrumentos bons. Poderíamos, mas necessitamos ser como o povo de Israel foi, entender que é melhor aportar ao Senhor, porque isso volta para nós, né? Isso volta para nós, do que reter e acabar também empobrecendo. Vamos orar nessa noite, vamos oferecer ao Senhor.